40 anos, 4 décadas de amor, aprendizado e histórias que florescem nesse mesmo chão. Um lugar que nasceu do sonho de transformar cuidado em futuro. Aqui, cada riso ecoa como promessa e cada pequeno passo carrega a força da esperança. No coração da Zona Oeste de Londrina, a infância encontrou abrigo e a educação um novo significado. Este é o Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia, onde a esperança é o alicerce de cada novo começo. Tudo começou em 1983. Um grupo de irmãs católicas da Congregação Irmãs de Betânia chegou à Zona Oeste de Londrina com um propósito simples, mas imenso: semear fé e transformar vidas. Com o apoio do Padre Linistal, nasceu o desejo de construir uma creche para acolher as crianças do Jardim Nossa Senhora da Paz. O bairro tinha pouco, mas tinha o essencial: gente que acreditava. As irmãs vieram do Japão, trazendo na bagagem a missão e a coragem. O prédio era pequeno, o sonho imenso. Veio a superiora geral das Irmãs de Betânia, do Japão, e ela mostrou interesse de ter um lugar em Londrina para as irmãs trabalharem no trabalho social, que seria para elas a possibilidade de uma creche. Então foi praticamente um ano de contatos com o povo, como seria, onde, animando, resolvendo problemas, e finalmente começou a creche com poucas crianças. Foi num lugar onde eles tinham uma capela para o povo, mas uma capela muito simples, e lá então começou a primeira lugar e as irmãs foram assumindo, melhorando, ainda foram crescendo. Quando o povo viu o que era, as crianças iam aumentando para finalmente chegar até 90 mais ou menos. Então já tiveram que mudar para uma coisa maior, e foi reconstruído quando veio a notícia da parte do governo de mudar parte social para educacional. Foi necessário construir tudo de novo. Então assim cresceu com a mentalidade das irmãs, de uma dedicação, de um sistema, e foi crescendo num nível muito bom. A creche Irmãs de Betânia foi inaugurada em 7 de agosto de 1985, com uma missa celebrada pelo arcebispo Dom Geraldo Magela. 3 anos depois, em 1988, foi reconhecida pela Prefeitura de Londrina como instituição de utilidade pública municipal. A semente da transformação estava lançada. A creche iniciou lá naquela capelinha simples de madeira. E à medida que o padre e as irmãs foram vendo as necessidades da população, o padre quis fazer um centro comunitário que tivesse educação para o trabalho, para que os pais tivessem uma profissão. Então, em 93, 95, se construiu o centro comunitário, com várias escolas para o trabalho ali. Então, nós temos aqui da creche 134 crianças hoje, de 1 a 5 anos. Saindo da creche, ela vai para o contraturno, que é de 6 até quase 14 anos. Depois, elas vão para o centro comunitário, onde tem projeto de música e educação para o trabalho. Então, as nossas crianças não estão na rua hoje. As nossas crianças estão nos nossos espaços. Imagino, né, e acho que todos podem imaginar que não foi fácil. Veja, quando as irmãs chegaram ao Brasil, era uma cultura totalmente diferente a que elas tinham contato, né? E, acima de tudo, a dificuldade da língua, é um país totalmente desconhecido, mas acima de tudo também as irmãs procuravam formar, né, da qualificação profissional as funcionárias jovens que chegavam na creche, motivando para que elas estudassem, formassem num curso superior, ou seja, né, fizessem graduação. E isso era muito motivo de orgulho para elas, porque elas acreditavam que desta maneira a creche poderia ter um trabalho melhor, as crianças teriam uma educação melhor e as suas famílias
iam se desenvolver? Nós morávamos em barracos, né, aqui na comunidade, de madeira, casas assim, né, numa situação bem difícil. E aí, aos poucos, o Padre Lino foi ajudando, né, a comunidade a se estruturar, né, as casas, a construir casas de material, e aí, assim, um morador ia ajudando o outro, né, então trazia os materiais e se juntavam, e assim, ia lá fazia telhado, e assim as pessoas foram, né, tendo uma estrutura física melhor na comunidade. Depois, né, junto com o Padre Lino, vieram também os vicentinos da Rainha dos Apóstolos, que também ajudaram nesse trabalho de estruturação, da estruturação física do bairro. Então a gente vê assim que a creche sempre esteve presente, sendo essa mão auxiliadora de toda a comunidade, em todos os sentidos, atendendo não só as crianças, né, mas também as suas famílias. Então, por exemplo, na minha família, nós somos em 6, e as 4 mulheres, né, eu e mais as 3 irmãs, trabalhamos aqui na creche. A minha filha, né, ela passou aqui pela creche. Hoje ela é formada, né, ela é advogada, ela passou pelo projeto de música, teve uma oportunidade de crescimento, né? Então foi muito importante a creche para a vida dela também. Eu lembro que na época eu fui uma das primeiras a entrar na creche junto com a minha irmã, né? Contando, a gente foi uma das primeiras, porque eu nasci em 82, a creche chegou aqui em 85, então eu fui uma das primeiras a entrar na creche. E ali foi, na verdade, a creche para nós era até um meio assim da gente estar se alimentando, porque bem naquela época a gente passava muita dificuldade, né, com as coisas. Minha mãe já era bem de idade, minha mãe teve eu bem mais velha, então a gente passava dificuldade para sobreviver. Minha mãe tinha bastante filho, eu era caçula, então a creche para nós foi muito bom até nessa parte do alimento, assim, que minha mãe estava despreocupada, que ela ia para Boia Fria, naquela época era a época de Boia Fria. A minha mãe ficava despreocupada que ela tinha onde deixar a gente, que a gente ali tinha comida para comer, um banho, né? A gente tomava banho, tudo, a gente tinha um abrigo. E para mim a creche foi tudo, né? Era muito bom, né? A creche aqui hoje melhorou muito. Naquela época era madeira, um parquinho daqueles de ferro, e a gente se alegrava muito com aquilo, porque a gente não tinha nada. E hoje assim eu posso me alegrar com tudo aqui que Deus planejou, né, permitiu ter aqui, trazer pessoas, voluntários para ajudar, e essa creche ser agora tudo isso que é hoje. Eu que já tive 3 filhas que passaram por aqui, né? Veja bem, a minha filha mais velha já tem 45 anos e as 3 passaram por aqui. Então, quantas e quantas crianças foram formadas e passaram pela essa creche, né? Que é uma muito importante aqui de Londrina. Eu trabalhei lá na creche. O tempo que eu trabalhei, eu gostei de trabalhar. Foi bom, que as irmãs pegou eu para trabalhar, e eu trabalhei lá uns 15 anos. Foi muito bom para mim, eu só tenho boas lembranças daquela creche. Quando a gente trabalhou lá, a gente começou do nada. A creche era bem pobrezinha assim, fraquinha, a gente começou com pouca coisa. Com as irmãs, foi muito gente boa, foi uma santa para mim naquela creche. E foi só subir na creche, e eu tenho muitas coisas boas para agradecer da creche, dos funcionários, que a gente trabalhou, foi muito bem. Até hoje eu tenho saudade do meu serviço, eu tenho saudade aqui do serviço da creche. Eu fiquei muito feliz das irmãs pegar eu para trabalhar, porque até hoje eu agradeço aqui as irmãs de coração, que eu tenho eu tenho certeza que foi as irmãs que eu tirei da creche, que as irmãs me ajudou muito. O tempo passou e o sol continuou nascendo sobre o mesmo pátio. Novas gerações chegaram, novos educadores abraçaram a missão. E a creche Irmãs de Betânia cresceu junto com a comunidade, como uma árvore que cria raízes profundas, mas nunca deixa de florescer. Como dizia Yoshi Matsumoto, voluntária há 28 anos, uma mão sozinha não faz o mesmo que as 2 mãos juntas. Uma precisa da outra. Assim aconteceu na creche. Foi o trabalho em equipe que fez toda a diferença.
com a dedicação e boa vontade de muitas pessoas que foi possível continuar a obra iniciada pelas Irmãs de Betânia e pelo Padre Lino. A creche sempre foi um ambiente de aprendizagem. Aqui a gente aprendeu com as irmãs, que trouxe uma cultura diferente para a gente, trouxe a religião. O Padre Lino também sempre foi um professor, sempre nos ensinou com amor, com dedicação. Todos que passaram aqui, por aqui nos ensinaram com a própria vida. Eu acho que na creche o maior legado que tem é a caridade e a partilha. Eu acho que foi um ensinamento maior que a gente aprendeu aqui, foi partilhar o pouco que a gente tem com todos que por aqui chegam. A minha família sempre esteve diretamente ligada aqui na creche, sempre trabalhamos aqui. A minha avó foi a primeira funcionária da creche, depois veio a minha mãe. Hoje eu estou aqui ao longo desses anos e tenho uma filha que está iniciando agora. A creche é única na sua missão, porque ela não se preocupa somente com o trabalho, em oferecer oportunidade para as pessoas, mas ela se preocupa com as pessoas como um todo. Então, particularmente para mim, a creche teve assim, um papel fundamental na construção dos meus sonhos. As Irmãs de Betânia se preocupou comigo desde a minha formação, quando elas contribuíram, me oferecendo um curso de inglês particular. As irmãs contribuíram para ajudar a pagar cursinho para vestibular, para ingressar na universidade, na UEL. As irmãs estavam presentes no falecimento da minha mãe. Quando eu estive internada e precisei de um remédio, as irmãs também estavam lá presentes. Então, assim, as Irmãs de Betânia, para mim, tem um significado de oportunidade, de construção de sonhos, de dignidade. O primeiro contato que eu tive com a creche, eu tinha 11 anos quando conheci as irmãs, né? E todo sábado à tarde eu ia lá naquela igrejinha de madeira que era do lado da creche e as irmãs nos ensinavam artesanato, tricô, crochê, bordado e também me ensinou a rezar o terço. Quando eu tinha 17 anos, em 1994, eu entrei como funcionária, fui contratada como funcionária na creche. A priori eu era auxiliar de professora. Comecei a fazer o magistério também com incentivo das irmãs, depois mais tarde pedagogia, recebi apoio para a faculdade e ali que eu entendi um pouquinho sobre a minha vocação, que realmente eu queria ser professora. Nesse período que eu estava aí na creche, eu brincava muito com as crianças, eu cantava, eu dançava, adorava as apresentações. Então assim, realmente ali eu me sentia em casa. Se hoje eu tenho uma família, é fruto do amor que eu recebi aí na creche. Quando eu e meu irmão fomos presos, a minha mãe já trabalhava na creche. E minha família começou a passar muitas dificuldades financeiras, porque todo mundo sabe que uma pessoa reclusa, ela gera muitas despesas para a família. E a creche foi exatamente nesse momento que a creche teve um papel fundamental na ajuda à minha família. Por que é importante esse tipo de ajuda e de assistência a pessoas que estão passando por essas situações? Porque isso traz, além de trazer esperança, ainda traz fé na humanidade. Eu e meu irmão, graças a Deus, saímos do presídio, nos ressocializamos, conseguimos trabalho e hoje nós empreendemos junto no negócio de estética afro. Eu sou muito grato à creche e a todo o pessoal envolvido, os educadores, a coordenação, a diretoria. Vejo bastante diferença, né? Eu já ter conhecido outras, desde a alimentação, do acolhimento, do cuidado que tem com cada um deles, em todos os aspectos. A preocupação que muitas vezes vai além, né, daqui de dentro, com os meus filhos. E eu conheci a creche nos anos 90. Foi através dos vicentinos da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, da qual eu participo até hoje. Em uma das visitas que eu acompanhava para entregar a cesta de Natal, eu tirei fotos de 12 crianças
filhos das famílias das quais os vicentinos assistiam. Quando eu voltei no Natal, com os presentes das crianças que eu tinha tirado foto, apareceram, eu acredito que umas 100 crianças que eu não tinha tirado foto, pedindo para que eu tirasse fotos para que no próximo ano eles ganhassem presente. De lá para cá, todos os anos, eu continuei fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito gratificante. Hoje a creche já me ajuda, tira as fotos com o número da roupa, do calçado, e a gente providencia padrinhos para que doem brinquedos, produtos de higiene, todo final do ano. Meus filhos ficou tudo nessa creche, agora meus netos ficam. Eu prestei serviço aqui, fiquei muito tempo. Meus filhos ficou aqui, ficou bem cuidado, bem zelado. É uma creche abençoada por Deus. E eu só tenho a agradecer por tudo. Gosto muito de trabalhar aqui, né? E sou muito feliz por essa oportunidade. E daí tive a oportunidade também de estudar, né, um pouco. Fiz uma prova, passei, né? E a creche me ajudou muito. E continua ajudando, né? Aí, com esse emprego, criei meus filhos. Estão tudo grande agora, trabalhando, né? Uma trabalha aqui na Brataque, né? E os outros trabalham em outros lugares. E graças a Deus eu tô bem aqui. A creche, ela é muito boa. Ela tem uma estrutura muito boa. Eu gosto bastante que meus filhos estudam aqui. É período integral, é uma coisa que ajuda a gente, né? No momento eu não estou trabalhando por conta da minha bebezinha pequena, mas eu pretendo voltar a trabalhar quando ela ingressar aqui também na creche. Então é assim, eu gosto muito daqui, os professores são ótimos, os coordenadores, e eu gosto muito de conviver aqui. Hoje, em cada corredor, em cada memória e em cada sorriso, o futuro está sendo desenhado. Vieram os projetos pedagógicos, as oficinas, as festas comunitárias e, recentemente, o ensino bilíngue para crianças de 1 a 5 anos. A creche Irmãs de Betânia sempre foi mais que um lugar de ensino. É uma ponte entre o amor e o conhecimento. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Em 2003, as Irmãs de Betânia voltaram para o Japão, mas a fé não partiu com elas. Voluntários abraçaram essa missão porque acreditaram que o amor e a educação não podem parar. Eu falo assim que eu escolhi a educação infantil justamente para estar próximo das crianças, né? Aquela parte materna sua. É algo que marca a minha história. É algo que profissionalmente me fez crescer como pessoa. Eu aprendi a ter um olhar mais delicado, né? Para a criança, para o outro. E é o que eu vou carregar no meu coração. É uma escola que tem um diferencial por ser católica também, pelos aprendizados, né? Tô gostando bastante. Então, eu chego aqui, preparo o café da manhã das crianças, aí em seguida já vou preparando o almoço, que é servido às 10h30 até às 11h. Aí, após o horário meu de almoço, eu preparo lanchinho, né, que é servido para eles. E à tarde é feito o jantar
daí que serve para eles também a partir de 3h30 da tarde. Eu lembro de algumas mães vindo, de uma mãe que queria me conhecer, de todo jeito, falou lá para frente que queria me conhecer, que a criança queria que eu fizesse, ensinasse a mãe a fazer um mingau de chocolate, outra vez queria que ensinasse a fazer o arroz doce, que fazia em casa e não ficava igual. Aí a criança veio, não mãe, vamos lá conversar com a tia Elza, ela ensinava você não sabe fazer igual ela, então, tipo assim, é bem gratificante, né? Eu acho que a minha entrada aqui na escola foi uma coisa assim que mexe comigo, que era para mim já ter começado lá no início de 2024 e as coisas seguiram por outro rumo. E no final, né, do ano, aconteceu um momento assim que eu estava passando e eu comecei a fazer 7 dias de São Miguel de Arcanjo. E foi bem nessa semana que eu pedi para Deus uma iluminação, principalmente nesse ramo, né, do meu trabalho. E a Lucélia me chamou para vir para cá. Então eu falo assim que sempre quando eu penso assim, foi esse momento assim que foi uma mudança para mim. Eu sempre falo assim que as crianças, elas que não deixam a gente desistir, né? Então assim, quando você chega, por mais tristinha que você tá aqui, as crianças parece que até percebem, chega aqui, te abraça, te trata com carinho. Às vezes nem é eles precisam mais que a gente, mas a gente tá ali, ele já entende, vem, abraça. O que me faz continuar na creche, primeiro de tudo é que a gente tem um tratamento humanizado, né? Isso acho que é a primeira coisa, né? O acolhimento e esse tratamento humanizado que a gente tem de toda a parte gestora, as professoras, então é uma das coisas que me faz continuar. Eu tenho uma boa relação com os pais, né, vejo eles no momento da entrada e da saída, mas assim, o contato é bem bacana. Com as crianças, me envolvo bastante com eles, me apego bastante a eles, tenho bastante dos filhos dos meus alunos, mas são crianças bem inteligentes, são crianças bem receptivas para aprender. E minhas colegas de trabalho também, é bem gostoso trabalhar aqui, somos bem parceiras, então eu só tenho a agradecer. Então, aqui eu aprendi que a gente tem que ter um olhar para o outro, com empatia, com amor, e é bem bacana. E é uma missão que a gente acaba levando para a vida também. Para mim, assim, é de muita importância e realização. Enquanto educadora, professora de educação infantil, para mim foi uma realização participar da história dos 40 anos. Trouxe muitas alegrias durante todos esses anos, né? Em 2011, a creche ganhou um novo espaço, adequado às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, preparado para acolher ainda melhor as crianças de 1 a 5 anos. Mesmo diante das crises, nossa instituição nunca deixou de abrir as portas, porque aqui, educar é resistir. 40 anos depois, a creche Irmãs de Betânia segue viva, não só nas paredes, mas em cada pessoa que passou por aqui. Crianças que cresceram e voltaram como pais, mães e professores. Histórias que se entrelaçam e fazem o ciclo continuar. Irmãs de Betânia para mim significa confiança, proteção. Não é só uma creche, é uma instituição que acolhe a criança e principalmente a família. Essa creche aqui é maravilhosa, sensacional, que me ajudou a crescer, né? Primeiro como criança, agora me tornei um homem. E tudo isso é graças à creche. Hoje eu sou jogador de futebol, tô no caminho para realizar meu sonho, né? E atualmente eu tô jogando no Londrina, no time da cidade. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu sinto saudade do tempo da creche. Muita saudade. E o legado vai além das salas de aula. Com o projeto Sinfonia Universal, a música ecoa como esperança, guiando novas gerações a descobrirem que educar é, acima de tudo, inspirar. A música tem um poder assim de chegar no nosso cérebro, no nosso coração, de uma forma diferente que qualquer outro estímulo. E com a musicalização, a gente consegue proporcionar para essas crianças, que algumas ainda começando a falar e tudo, né? Não tem como expressar com palavras o que está sentindo, o que está querendo. E com a música a gente vai auxiliando elas terem uma autorregulação assim, emocional e se resolvendo e crescendo.
e é uma forma de se comunicar também. Sinto muito, muito, muito orgulho de ter feito parte desse projeto e também me sinto muito agradecida pela acolhida. Eu acho que as crianças me deram mais do que eu dava para elas. O que eu gostaria de destacar são dois elementos principais, que um é o Padre Lino, que eu me lembro dele numa presença muito ativa, assim, uma coisa concreta e silenciosa. E as irmãs de Betânia também. Eu tenho uma gratidão imensa por eles, uma gratidão imensa, assim, não era uma coisa assistencialista de jeito nenhum, não era uma coisa assim, ó, vamos aqui fazer uma obra social. Era muito óbvio que o amor deles por Jesus Cristo, pela igreja, se transformou numa obra social, mas era muito mais do que isso. Era um amor à Santa Igreja, dos dois lados, tanto das irmãs de Betânia quanto do Padre Lino, e amor àquelas pessoas que estavam ali, uma característica de missionariedade, uma coisa que sempre foi presente na Igreja Católica, de estar com os pobres. Mas o trabalho não parou por aí. Desde 2015, nossa instituição também mantém uma segunda frente de trabalho, a Pastoral de Nazaré, fruto de um convênio com a Secretaria de Assistência Social voltado ao atendimento da segunda infância no contraturno escolar. São 125 crianças atendidas com amor e propósito e um olhar que vai além da educação, um olhar de cuidado integral. E temos também o Centro Social Padre Lino Stal, onde o foco se volta às famílias, fortalecendo vínculos, oferecendo oportunidades e abrindo caminhos para o desenvolvimento humano. Com o apoio de parceiros importantes, como os Vicentinos, o Rotary Club, o Senai, o Senac, o Sesc, novas habilidades nascem todos os dias. São cursos, oficinas, projetos e principalmente pessoas dispostas à transformação. É com grande alegria que passo por aqui para parabenizar a instituição pelos 40 anos de atendimento e serviço a essa comunidade. Parabéns à gestão, ao corpo docente, às crianças e toda a comunidade escolar, pois é através da educação que a gente transforma o mundo. Eu acredito muito nisso e sei da importância dessa instituição para a comunidade. Parabéns a todos. Que todos nós possamos, continuar dar continuidade a essa obra tão bonita, formando as crianças, dando a educação cristã, então que Deus nos dê suas graças, suas bênçãos, para que nós possamos continuar com esse trabalho, e não esquecer também toda a comunidade da paróquia Nipo Brasileira Imaculada Conceição, que sempre tem apoiado, Então, se não houvesse o esforço de todas essas pessoas, seria difícil, trazer até aqui e levar para mais 50 anos, mais 60, 70, 80, até 100 anos, se fosse possível, ou mais, que a Deus dê a graça da gente continuar com esse trabalho maravilhoso. Trabalhar na creche é uma descoberta todos os dias das possibilidades de cada um, que cada um tem para oferecer de melhor. A gente aprendeu com o Padre Lino e com as irmãs uma coisa muito bela. Qualquer pessoa que chega perto, que chega na nossa instituição, não se vê cor, não se vê credo, não se tem julgamento, não vê diferença da classe social, econômica, intelectual das pessoas. Todos pra gente têm o mesmo valor. E nessa escola, onde a gente não ouviu pregação do Evangelho, a gente viu, a gente vivenciou, durante esses 40 anos, a importância de cada pessoa nesse mundo. E que todas as pessoas têm uma grande possibilidade de ter um futuro bom. E vendo essa possibilidade de um futuro bom, foi se investindo, foi se construindo, foi se trabalhando. A filosofia japonesa nos ensina o valor do trabalho, o valor da união, da perseverança, da dedicação.
E a creche, ela tem todo esse aprendizado, né, nesse dia a dia dela, que começa às 6h30 da manhã e vai até às 6h30 da tarde. 40 anos depois, o Ser Irmãs de Betânia continua sendo símbolo de amor, coragem e transformação. E o futuro já começou pelas pequenas mãos que hoje brincam, aprendem e constroem um amanhã. Porque aqui, cada infância é um novo começo.